Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cássio, eu sou professor de matemática e hoje nós vamos estudar equações biquadradas. Bom, vamos lá, vamos à definição. Toda equação que pode ser escrita na forma ax elevado à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, com a diferente de zero, pode ser chamada de equação biquadrada. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, você eliminaria esse termo, então ficaria apenas uma equação do segundo grau. Sendo x a nossa incógnita, a, b e c números reais, que são os nossos coeficientes. Ok? Exemplo, nós temos aqui x elevado à quarta menos 6x ao quadrado menos 10 igual a zero. Nós teríamos aqui o nosso coeficiente a igual a 1, o nosso coeficiente b igual a menos 6 e o nosso coeficiente c igual a menos 10. Nesse primeiro exemplo, nós temos uma equação biquadrada completa, que tem os três termos diferentes de zero. Na letra B, nós temos 2x elevado à quarta, x elevado ao quadrado, menos 5. Nós teríamos o coeficiente a igual a 2, o coeficiente b igual a 1 e o coeficiente c igual a menos 5. Mais uma vez, uma equação biquadrada completa. No exemplo C, nós temos x elevado à quarta menos 5x ao quadrado. O a é 1, o b é menos 5 e o nosso coeficiente c, como não aparece, é zero. Nós também podemos ver, por definição, a equação biquadrada se assemelha à equação do segundo grau, onde o elemento c, o termo independente, e o elemento b também podem ser igual a zero. Como na letra D, nós temos 2x à quarta menos 16. O a é 2, o b, que é o termo que fica com o x ao quadrado, como não aparece, é zero, e o c seria o termo independente, o nosso menos 16. Algumas observações que eu coloquei aqui para vocês. A equação biquadrada é uma equação polinomial do quarto grau, ou seja, como a equação do segundo grau ela possui duas raízes, a equação do quarto grau ela pode ter 4 raízes, ok? E os expoentes da variável são números pares. Você pode observar que nos exemplos que eu coloquei, em nenhum momento a variável x aparece com expoente ímpar. Por exemplo, um x elevado à primeira, ou um x elevado a 3, que é a terceira potência, e por aí vai. Os expoentes são sempre números pares. Essa é a definição de uma equação biquadrada. Agora vamos ver a forma de resolução. Bom, para resolver uma equação biquadrada, nós podemos fazer uma mudança de variável, tornando a equação do segundo grau. E para fazer essa mudança de variável, nós vamos utilizar o x ao quadrado igual a y. Vamos ver como a gente vai aplicar isso. Exemplo. X elevado à quarta menos 10x ao quadrado mais 9. Nós temos aqui um exemplo de uma equação biquadrada completa. Nós vamos fazer a substituição de variável x ao quadrado igual a y. Aí você pode se perguntar, ok, x ao quadrado igual a y, mas o que a gente vai fazer com x elevado à quarta? O que eu quero que você observe é, nós podemos usar o x elevado à quarta com o x ao quadrado, transformando tudo com uma variável elevada a um mesmo expoente. O que a gente vai fazer para transformar o x à quarta em x ao quadrado? A gente vai usar uma propriedade da potência, que é a potência de potência. A gente vai usar o x ao quadrado assim, ó. O x ao quadrado não, x à quarta potência, perdão,
e nós utilizaremos ele, x ao quadrado, que é a potência de potência. Se a gente resolver essa aqui, seria só multiplicar os dois expoentes, que daria o próprio x elevado a 4. Ou seja, agora nós podemos fazer a nossa substituição de variável. Nós temos x à quarta, que ficará assim, ó, x ao quadrado menos 10x ao quadrado mais 9 igual a 0. Substituindo a variável, nós teremos uma equação do segundo grau, y ao quadrado menos 10y mais 9 igual a 0. Como a gente já viu na aula anterior, para resolver uma equação do segundo grau, basta a gente utilizar a fórmula geral de resolução, que também é conhecida como fórmula de Bhaskara, porque foi ele quem tornou ela mais conhecida, que é a seguinte: x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Essa é a fórmula que a gente vai usar para resolver a equação do segundo grau. E o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Agora nós vamos determinar os coeficientes dessa equação para poder utilizar a fórmula. Aqui nós temos a igual a 1 e você vai determinar os coeficientes da equação do segundo grau que você vai resolver. O b igual a menos 10 e o c igual a 9. Substituindo, calculando o nosso discriminante, o nosso delta, nós teremos menos 10 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 9. Delta vai ser igual a menos 10 ao quadrado, 100. Menos 4 vai dar negativo aqui, menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Então, nós temos um delta igual a 64. Esse é o valor do nosso delta, que a gente vai usar na fórmula. Agora, nós vamos descobrir os valores de y, utilizando a fórmula geral de resolução. Y vai ser igual a menos b. Quem é b? Menos 10. Então, nós teremos menos 10 mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 64, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, nós vamos ter isso aqui igual a menos com menos do 10 vai dar 10 positivo, mais ou menos raiz de 64, que é 8, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora, nós vamos fazer o y1. y1 vai ser 10, deixa eu subir aqui para vocês verem, 10 mais 8 dividido por 2. 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9. E o y2 vai ser 10 menos 8 dividido por 2. 10 menos 8, 2. Dividido por 2, 1. Ou seja, encontramos o valor de y. Mas aí você pode se perguntar, e agora, o que é que eu faço? Se eu já encontrei o valor de y, eu encontrei a resposta da equação biquadrada? Não, porque lá em cima nós fizemos a substituição de variável e dissemos que x ao quadrado é igual a y. Então, nós vamos fazer agora igualar o x ao quadrado aos resultados que nós encontramos para y, que foi o 9 e o 1, que vai ficar assim, ó. X ao quadrado vai ser igual a 9. Para nós tirarmos esse quadrado daqui, esse expoente, basta a gente extrair a raiz dos dois lados. Então, nós podemos dizer que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, x vai ser igual a mais ou menos 3. E as outras respostas nós vamos usar o y
igual a x. Deixa eu mudar a cor aqui para diferenciar. O x vai ser igual, x ao quadrado vai ser igual a 1. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 1, que é x igual a mais ou menos 1. Então, nós temos como solução da nossa equação biquadrada aqui, ó, x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9, a solução é a seguinte. A solução da equação é 3 menos 3, 1 e menos 1. Essa é o conjunto de solução da equação biquadrada que a gente viu. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, vamos fazer mais um exemplo da resolução de equação biquadrada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a substituição de variável. Então, nós vamos usar o x ao quadrado igual a y, certo? E como a gente já viu anteriormente, nós vamos representar o x à quarta usando o x ao quadrado elevado ao quadrado, que é a propriedade das potências, a potência de potência, certo? Vamos substituir então. Nós temos x elevado à quarta mais 5x ao quadrado menos 36 igual a zero. Então, nós vamos ficar assim, ó. Se x ao quadrado é igual a y, nós teremos x ao quadrado mais 5x ao quadrado menos 36 igual a zero. Substituindo o x ao quadrado por y, nós teremos uma equação do segundo grau com y elevado ao quadrado mais 5y menos 36 igual a zero. Como a gente já viu anteriormente, agora a gente vai utilizar a fórmula geral de resolução para resolver essa equação do segundo grau. Eu estava pegando o lápis aqui, vamos lá. Primeiro, os coeficientes. A aqui vai ser 1, o B aqui é 5 e o C nós temos o termo independente menos 36. Delta é igual a B ao quadrado, então vai ter 5 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes 36 negativo, entre parênteses. Então, delta é igual a 25, menos com mais dá menos, com menos vai dar positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 36, 144. Então, nosso delta vai ser igual a 169. Esse é o valor do nosso delta. Ok? Substituindo na nossa fórmula, nós teremos que y vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, y é igual a menos b. Quem é o nosso valor de b? 5. Então, menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 169, dividido por 2 vezes A, que é 1. Então, isso vai ser igual a menos 5, mais ou menos raiz de 169 é 13, dividido por 2. Então, nós teremos que o nosso y1 vai ser igual a menos 5 mais 13 dividido por 2. Menos 5 mais 13, se você deve 5 e você tem 13, sobra 8. Dividido por 2, 4. E o y2, menos 5 menos 13, dividido por 2. Se você deve 5 e deve 13, você deve 18. 18 menos 18 dividido por 2 é igual a menos 9.
Então, nós temos aqui como valor de y o 4 e o menos 9. Como a gente fez no exemplo anterior, se nós usamos a substituição de variável aqui em cima, x ao quadrado igual a y, aqui abaixo nós faremos a mesma coisa. Onde nós temos x ao quadrado igual a y, nós vamos igualar o x ao quadrado aos nossos valores encontrados para y. Então, x ao quadrado será igual a 4. Para tirar esse expoente daqui, basta colocar a raiz. Então, ficará x ao quadrado, apenas x, agora que o quadrado foi eliminado, igual a raiz quadrada de 4. Então, nós temos x igual a mais ou menos 2. E a outra resposta, nós temos x ao quadrado igual a menos 9. Colocando a raiz, nós teremos x igual a raiz de menos 9. Como nós sabemos que não existe raiz quadrada de um número negativo, nós não vamos utilizar essa resposta aqui no conjunto de solução. Então, a solução dessa equação é apenas o 2 e o menos 2. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Obrigado por assistir e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.